Olá, galerinha do segundo ano do ensino médio. Vamos conversar um pouquinho essa semana sobre movimentos migratórios. Queridos, vamos dar continuidade ao nosso plano de estudo tutorado. E agora estamos na semana 1, no PET 5. E eu convido vocês para analisarem comigo um tema muito especial. O tópico é movimentos migratórios. E esse tópico está dentro desse eixo temático. Nós continuamos dentro do eixo temático, produção e organização do espaço geográfico e mudanças nas relações de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas e as novas geografias, a dinâmica econômica mundial e as redes de comunicação e informações. Então, essa temática, movimentos migratórios, está dentro desse eixo. E as habilidades que nós queremos desenvolver, dentre as habilidades, nós temos verificar a inter-relação dos espaços sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico, em suas diversas escalas, capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente decorrentes dos processos migratórios. E quando nós estudamos em outros momentos sobre a temática, capitalismo, economia, sociedade, tecnologia, esses são conteúdos relacionados ao tema movimentos migratórios. Queridos, em primeiro lugar, nós precisamos, então, definir o que é migração. E aí o texto traz para vocês essa definição. O primeiro parágrafo, então, ele coloca que migração é o deslocamento de pessoas, de uma determinada cidade, de um determinado estado ou país para outro local. E quando essa migração ela acontece de um país para outro, então nós chamamos essa migração de migração internacional, certo? Essa mudança de um local para o outro não pode ser definitiva. A pessoa foi e não volta mais. Ou ela pode ser temporária, por um período. Ela pode ser voluntária, o desejo da pessoa por algum motivo, ou ela pode ser forçada. Eu não quero ir, mas eu sou forçada a ir. E ainda nós temos uma migração individual ou em grandes fluxos. Queridos, e aí as pessoas elas migram por vários motivos. Quais seriam esses motivos, professora? O que faz com que a pessoa, por exemplo, forçadamente, ela tenha que migrar de um local para o outro? E aí nós temos motivos variados. O texto destaca para vocês guerras, perseguição religiosa, conflitos étnicos, perseguição política ou perseguição também ideológica. Ou então, tirando essas questões, essas situações bastante fortes, como a guerra e perseguições, que forçam uma migração, tirando essa questão, as pessoas elas podem simplesmente migrar porque buscam condições melhores de vida em outra localidade. Então, essas condições elas estão relacionadas ao trabalho, a oportunidades de estudo, a procura de uma melhor saúde, tratamentos de saúde, bem-estar, entre outros fatores que motivam, são motivadores para as migrações na atualidade. Amados, o último parágrafo, ele traz para vocês 3 palavrinhas importantes. Primeiro, nós temos que pensar migrante, emigrante e migrante. Olha bem, migrante, emigrante e migrante. O que é o migrante? O migrante é a pessoa, o grupo em determinado tempo, que em determinado tempo teve ação de se deslocar de um país para o outro, de uma região para outra. Então, quem é o migrante? É aquele que se desloca. Esse é o migrante. Agora, esse deslocamento, ele sempre parte de uma região de origem. E essa região, ele parte de uma região de origem para uma região estranha. Então, veja, pessoal, alguém que emigrou, veja, dizemos que alguém emigrou quando saiu do país em que residia para se fixar ou morar em outro país. Então, ao mesmo tempo que eu sou emigrante do meu país de origem, eu vou ser, então, imigrante no país para onde eu estou me dirigindo ou quero fixar moradia.
Então, eu trouxe para vocês em destaque qual é a diferença entre emigrantes e imigrantes. Vamos entender essa diferença. Uma dica de português. Olha, eu tenho aqui as partidas. As pessoas estão saindo do seu local de origem. Então, ela é emigrante. Emigrante é aquele que sai de um país. Agora, aqui nós temos as chegadas. Então, essa mesma pessoa que foi emigrante no seu local de origem, ela é imigrante no país onde ela, então, entra. Tá certo? Agora, meus queridos, reforçando esses conteúdos. Imigrante é aquele que entra em um país, né, que não é o seu e vai morar lá. E emigrante é aquele que deixa o seu país, né, e vai morar em outro. Então, um exemplo aqui de Portugal. Olha, eu tenho aqui o brasileiro que vai para Portugal. O brasileiro que vai para Portugal, ele será imigrante lá em Portugal, certo? Mas no seu país de origem, ele será imigrante. Já o português que vem para o Brasil, ele é imigrante aqui e ele é emigrante lá, tá certo? Imigrante é o que sai, imigrante é o que entra, certo? Queridos, nós temos algumas razões importantes para as migrações. Por que as migrações acontecem? Então, veja, dentre as principais razões, nós temos, por exemplo, razões econômicas. Né? As pessoas elas podem migrar porque elas estão buscando melhores qualidades de vida, empregos, salários. Né? Isso é muito comum em países ou regiões subdesenvolvidas. As regiões mais pobres do planeta geralmente são locais de expulsão, né, de cidadãos, de pessoas, porque elas expulsam as pessoas do seu país por questões econômicas, por exemplo, né? E o país que recebe essas pessoas e que consegue, então, oferecer esses atrativos, né, ele, então, passa a sofrer algumas questões importantes e que, às vezes, alguns limites que são estabelecidos, né, até por lei, outras vezes, saindo da normalidade, nós temos questões, por exemplo, de xenofobia, por exemplo, de preconceito, né, de indignação, de repulsa. Então, a questão da migração, ela traz um sentimento muito grande. E nós estamos vivendo isso no mundo atualmente. Processos migratórios importantes estão acontecendo, né? Então, a gente continua nessa luta por melhorar esse tratamento, por dar uma certa isonomia a essas pessoas que buscam melhores condições de vida ou buscam sobrevivência mesmo, certo? E aqui, meus amados, um outro motivo para as migrações, motivo cultural ou religioso. Muitas vezes as pessoas migram para um local com o qual identificam. Muçulmanos, por exemplo, migram para Meca. Por quê? Porque isso facilita a prática da religião deles. Então, é uma migração religiosa, digamos assim. Bom, nós temos ainda motivos que são políticos, né? Crises políticas, guerras, ditaduras. E aí nós temos uma migração que pode ser livre, mas geralmente uma migração forçada, quando eu tenho assuntos, por exemplo, de guerra. Um exemplo, o texto trouxe para vocês, que são os refugiados sírios, que deixam seu país para fugir de uma guerra civil que já dura 3 anos, né? E contabiliza mais de 130 mil mortos. Então, essa é uma migração forçada, né? E que traz consequências gravíssimas para a vida das pessoas e da região para onde elas estão migrando. E aí as causas naturais também, que são muito comuns, né? Secas, frio intenso, calor excessivo.
como a gente pode observar também aqui na imagem. Amados, e nós vamos então para a última parte, né, da nossa conversa. E nessa última parte, nós vamos conhecer os tipos de migração. O primeiro tipo, vamos ver qual é a diferença entre migração externa e migração interna. A migração externa, ela é também chamada de migração internacional, é quando os indivíduos se deslocam para outros países, certo? E as migrações, meus queridos, a interna, ela ocorre dentro do território nacional. As pessoas podem migrar de cidades ou de estados, mas dentro do Brasil, dentro do território nacional. Aí é uma migração interna. A migração temporária, ela é também chamada de migração sazonal. É quando a pessoa se desloca por um curto espaço de tempo, por exemplo, durante o intercâmbio escolar, durante uma apresentação no congresso. Então, nesse curto espaço de tempo, ocorre uma migração que é temporária. A migração também pode ser permanente. Por algum motivo econômico, social ou ambiental, a pessoa vai, se desloca e faz a vida em outro local. Então, ela migrou permanentemente. O que seria uma migração pendular? Não se trata propriamente de uma migração, porque é uma transferência momentânea, diária. É quando as pessoas, pessoal, elas vão estudar em uma outra cidade. Vamos imaginar que você mora aí em Porta da Mata e você vem diariamente estudar na faculdade ou numa das faculdades em Pouso Alegre. Então, você faz uma migração pendular, né? Ela é diária, vai e volta. A pessoa vai e volta, certo? Diariamente. O que seria uma migração espontânea? Quando a pessoa planeja, ela quer, ela busca melhores condições econômicas, sociais, e por ela, pela vontade dela, pelo desejo do coração dela, ela quer mudar para um outro local. É o contrário de uma migração forçada, né? Que desastres naturais podem forçar uma pessoa a sair de um local, e mesmo guerras, como é o caso que nós já falamos sobre a guerra da Síria. Queridos, ainda temos, olha a diferença, migração intra-regional e interregional. Então, veja, quando eu me desloco dentro do meu próprio estado, meu estado é Minas Gerais. Então, eu me desloco, por exemplo, de Pouso Alegre, sul de Minas, e eu vou para Caratinga, leste de Minas Gerais. Eu vou para Belo Horizonte, a nossa capital. Eu vou para Ipanema, que é a minha cidade natal. Então, todas essas cidades, elas fazem parte do estado de Minas Gerais. No entanto, eu estarei fazendo uma migração intra-regional. Uma migração interregional é quando eu me desloco para outro estado ou para outro país. Então, eu vou, por exemplo, estudar em São Paulo. Eu vou para lá e vou fazer minha vida em São Paulo. São Paulo é um estado, é outro estado. Levando como referência, tomando como referência o meu estado de Minas Gerais. Então, eu estarei fazendo uma migração interregional. Certo? Amados, e aí nós temos a transumância. O que seria isso? A transumância é um tipo de migração. E nesse tipo de migração, um grupo de pessoas muda de cidade, de estado ou de país por um determinado período, geralmente alguns meses, e ela continua tendo referência de moradia o seu local de origem. É o caso, por exemplo, dos trabalhadores rurais que vão todos os anos para outros estados trabalhar no corte da cana-de-açúcar, por exemplo, Nordeste brasileiro. E encerrado o período de colheita, elas retornam para os seus estados de origem. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, no inverno, por exemplo, onde nós temos a seca, né? E que desfavorece grandemente o sertão do Nordeste, as pessoas saem do sertão e elas se dirigem para a zona da mata, né, nordestina, litoral do Nordeste, e vão se ocupar, por exemplo, no plantio da cana-de-açúcar. Mas quando termina a colheita, né, na próxima estação, no verão, elas voltam, então,
para o sertão nordestino. O sertão continua sendo, então, a referência de moradia dessas pessoas. Isso é transhumância, certo? Amados, e o nosso último slide, ele traz conceitos que já são conhecidos por vocês, mas nós vamos dar uma passadinha. A diferença entre êxodo rural e êxodo urbano. O êxodo rural nós já sabemos, né? O êxodo rural é o deslocamento das pessoas do campo para a cidade. Esse deslocamento pode ser permanente, né? Pode ser temporário, muito bem. Pode ser voluntário ou involuntário, mas o lance é do campo para a cidade. E o êxodo urbano é o contrário, da cidade para o campo, certo? E aí nós temos uma outra expressão que é o nomadismo. O nomadismo, apesar de ser muito raro na atualidade, né? Mas essa modalidade de migração é caracterizada pela ausência de fixação permanente. As pessoas nômades mudam de lugar periodicamente e não estabelecem moradia fixa em nenhum lugar. E por último, nós temos a diáspora. O que seria a diáspora? A diáspora é uma rápida dispersão de um grupo populacional por um território. E nós já vivemos isso em momentos importantes na história. Essa migração ela é involuntária, ela pode ser, né, involuntária, né, e forçada. Geralmente, né, a diáspora é involuntária, ela é forçada. Então, veja, nós temos como exemplos mais expressivos a diáspora africana, ocorrida por força da escravidão colonial, e a diáspora judaica, que é a expulsão dos judeus da região da Palestina, quando essa região ela foi tomada pelo Império Romano. Então, um grupo, um contingente populacional gigantesco se espalhou, né, pelo mundo, pela Europa, e aí nós temos a chamada, então, diáspora. Queridos, fechando a nossa conversa, o último parágrafo traz para vocês o seguinte, que as migrações, independentemente das classificações, elas possuem papel preponderante na organização do espaço, nas relações sociais e na construção da cultura. Por quê, pessoal? As pessoas, elas quando migram, elas carregam consigo todos os elementos que a constituíram. Como, por exemplo, elas carregam a sua história, elas carregam a sua memória, carregam a sua cultura. E ao chegar ao novo local de moradia, esses elementos interagem com a cultura e história locais, e daí surgem novos e ricos tipos de relações entre as pessoas e das pessoas com o espaço vivido. Queridos, então eu deixo com vocês o meu abraço, o meu carinho, e convido vocês a estar comigo na próxima aula, né, e a resolverem as atividades para ficarmos em dia, garantirmos a nossa presença, né, aqui nesse estudo online e nesse momento de pandemia, né, que nós estamos vivendo, mas que nós vamos vencer juntos, nós já vencemos. Fiquem com Deus.